Olá, professor, olá, professora. Sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula aqui da Escola Bíblica. Eu sou o professor Nicolas, sou aqui da Assembleia de Deus de Blumenau, Santa Catarina. Nesse vídeo, a gente vai estar tratando a respeito da lição de número 10 agora do quarto trimestre de 2019. Aqui em Blumenau, a gente usa a revista Adolescentes Vencedores, que tem como tema a Bíblia, um livro atual. Talvez o seu professor esteja olhando a minha revista e tenha percebido que a capa é diferente, mas é porque eu estou com a revista ainda de 2017. É a mesma revista, só muda a capa. A lição de número 10 tem como um tema: a Bíblia ensina a honrar os pais. A Bíblia ensina a honrar os pais. O texto bíblico dessa lição é Êxodo, capítulo 20, versículo 12, e Epístola aos Efésios, capítulo 6, versículos 1 até o 3. O versículo de destaque dessa lição é: respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que eu estou lhe dando. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Os objetivos dessa lição são: primeiro, esclarecer que honrar e amar aos pais são coisas diferentes, porém necessárias. Segundo, conscientizá-los de que nem todas as famílias são ideais, mas os pais devem ser honrados. E terceiro, traçar um paralelo entre a adoção de filhos e a nossa adoção por Deus. Nessa lição a gente vai estar conversando sobre família, tipos de família, problemas da família, adoção por Deus, várias coisas relacionadas à família. A gente ainda vai ter no futuro uma revista inteira só tratando sobre família. Ali no próximo ano, no segundo trimestre, vai ter como sobre a família cristã. Mas a gente já pode começar a trabalhar algumas coisas nessa lição agora, que você vai ter a oportunidade de estar aprofundando e ampliando com seus alunos. E um conselho que eu dou para você, professor, você, professora: fuja dos jargões, fuja do lugar comum, fuja daquelas frases feitas que todos ouvimos todos os dias, todas as horas. Fuja de jargões, fuja de preconceitos, fuja de conceitos já formados na sua mente que talvez estejam há tanto tempo, e talvez a gente ouve há tanto tempo, que já não tem significado algum. Talvez você vai começar essa aula para os seus adolescentes e dizer que nossas famílias têm sido muito atacadas hoje em dia. Mas o que isso significa? Seus adolescentes já sabem disso, eles ouvem isso todos os dias, todas as horas, dentro da igreja, fora da igreja. E é uma realidade, as famílias são atacadas, mas são uma daquelas frases que já foi tão repetida que já está desprovida de significado. Então, você, professor, fuja dos jargões, fuja do lugar comum, fuja de frases feitas e prontas e que já não tem mais significado algum. Procure ter contato com os problemas reais, com as dificuldades reais, com os desafios reais que seus adolescentes e as famílias dos seus adolescentes têm enfrentado. A revista é muito feliz em ser um tópico, um guia. Ela vai te dar tópicos gerais para você estar abordando, mas ela te dá muita liberdade para estar aplicando vários temas à realidade, à perspectiva dos seus alunos. E aqui da sessão Quebrando a Rotina, tem uma sugestão ali de que você faça um teatrinho, onde um casal vai ser o pai e a mãe, outros adolescentes vão ser os filhos, e eles vão ter que fazer uma discussão com argumentos e contra-argumentos sobre as regras dos pais, e é uma possibilidade. Eu pensei em outra coisa também. Faça uma conversa com seus alunos sobre tipos de família. Que tipos de família que existem? Nós evangélicos temos dificuldades em falar de outros modelos familiares, porque a gente às vezes fica tão preso na questão de pai, mãe, filhos, que é o modelo da criação, é o modelo padrão de Deus, que a gente esquece que existem outras formas de família hoje em dia. E eu não estou querendo cair em nenhuma heresia. Se você seguir a aula, você vai entender onde eu quero chegar. Mas existem outros modelos. Então converse com seus alunos. Quais são esses outros modelos de família? Os prós e os contras. Por exemplo, eu sou de uma família grande. Eu tenho 5 irmãos e irmãs. Nós somos em 6 filhos. Lá em casa nós éramos em 8 pessoas. Eu amo ter uma família grande, amo ter irmãos, amo ter essa proximidade, ter esse contato. Eu não desejo ter, por exemplo, se eu for ter filhos, eu não quero ter um filho, eu não quero que tenha um filho único. Eu desejo ter mais. As crianças têm que ter irmãos, têm que ter contato. Existem outras pessoas, outros adolescentes, talvez no seu caso, que são filhos únicos.
esses vão ter uma experiência completamente diferente da experiência familiar do que, por exemplo, a minha, de uma família bastante grande para os padrões atuais. E que modelos você tem de família na sua classe? Será que todos os adolescentes vivem com pai e mãe? Será que todos eles têm ambos os pais dentro de casa? Será que algum deles vive numa família em que os pais são divorciados? Será que todos eles têm irmãos e irmãs? Um só tem irmão, outro só tem irmã? Quais são os prós e os contras? Histórias divertidas, problemas? Talvez o seu adolescente que é filho único vai dizer, olha, é bom você ter muitos irmãos que você nunca fica sozinho. Eu sou filho único, então eu sempre fico sozinho. Talvez aquele que tem irmãos vai dizer, você fica sozinho, mas você não tem que ficar dividindo as coisas o tempo todo, a atenção do pai e da mãe, a briga por quem vai dar banco da frente do carro. Eu sou o quinto filho de uma família de 6 filhos, então eu era um dos últimos da fila para ir no banco da frente do carro, digamos assim. Foram experiências que me formaram seus alunos, formaram você. Será que todos os alunos, será que não tem nenhum aluno que mora com os tios, com os avós, tem pais adotivos, passam por N situações? Quais são os prós e contras? Quais são as diferenças nas experiências e vivências de cada um no seu dia a dia? Ora, vai ser uma atividade bastante enriquecedora para você e que vai dar bastante oportunidade para você conhecer os seus alunos, conhecer a experiência familiar que eles têm passado, conhecer dificuldades, facilidades, vamos dizer, não é a palavra ideal, mas ela me fugiu agora. Conhecer a vida dos seus alunos, conhecer melhor seus alunos. Então nessa lição específica, você tem que conhecer muito bem os seus alunos. Quando você vai falar de família, quando você vai falar de um modelo de família criado por Deus e os modelos que nós temos hoje, você tem que ter muita compaixão, tem que ter muito cuidado para não acabar ferindo um adolescente, para não acabar magoando um adolescente. E aqui vamos chegando para o começo da nossa lição. Eu acho muito interessante que ali na introdução da lição, no Estudando a Bíblia, naquela partezinha roxa ali em cima, diz, é natural que os adolescentes eles queiram começar a andar com as próprias pernas, e então os pais precisam colocar freios, colocar contrapesos nas ações e nos atos dos seus adolescentes. E aqui eu já queria dar algumas linhas gerais para você seguir nessa lição. Obediência e honra aos pais não significa obediência cega. Quantas vezes nossos adolescentes são ensinados dentro das igrejas de que honrar pai e mãe significa que você deve obedecer cegamente, sem pensar, sem entender, sem buscar compreender motivos que levam às decisões que eles tomam. Isso tem formado uma legião, não, uma geração de adolescentes que não sabem tomar decisões por si mesmos e que muitas vezes são frustrados com decisões que foram tomadas no lugar deles, que eles não tiveram oportunidade de estar colaborando. E aqui coloque já com o seu adolescente. É normal que você esteja começando, você tem 13, 14 anos de idade, você está querendo tomar decisões por si mesmo. Deus quer que você faça isso. Você está começando a passar, se encaminhando para a fase adulta. Dentro dessa fase adulta, você vai precisar tomar decisões por si. Então, já nesta fase, Deus dá a oportunidade de você aprender de forma vigiada, controlada, um ambiente onde Deus construiu para que você possa aprender a tomar suas decisões de maneira mais segura, de maneira mais suave. Porque um adolescente que toma uma decisão errada, eventualmente tem os seus pais para corrigi-los e talvez até guiá-los e principalmente aconselhá-los na boa, perfeita vontade de Deus. Ora, não é da vontade de Deus que pais simplesmente cheguem e digam aos seus filhos não, e os filhos simplesmente, claro que eles devem obedecer, mas que os filhos vivam somente obedecendo sem entender. Pai, mãe, professor, você professora, nós somos chamados a ensinar os nossos adolescentes, inclusive a tomar decisões. Pense bem, será que os pais dos adolescentes têm explicado para os adolescentes? Ora, você não pode fazer isso por tal, tal e tal motivo. Você pode fazer isso por tal, tal e tal motivo. Ou será que muitas vezes no nosso mundo atual, onde tão pouco tempo é dispensado para filhos adolescentes, onde eles só ouvem o sim ou não e não entendem o porquê. São adolescentes que não estão aprendendo a tomar decisões, que vão chegar na vida adulta sem saber tomar decisões. Então, aqui eu já queria começar. Honra é diferente de obediência cega.
O que não significa que nós vamos, que não significa que eu estou incentivando a rebeldia dos seus alunos, muito pelo contrário. E aqui é que a gente quer começar a conversar. Incentive os seus adolescentes a entender os motivos que levam seus pais a tomarem suas decisões. Ora, por que o pai do seu adolescente decidiu tal coisa de tal forma? Por que a mãe orientou de fazer tal coisa de tal maneira? Existem sempre situações, todo um background, todo um pano de fundo por trás. Qual é esse pano de fundo? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Os adolescentes estão numa fase muito curiosa. Isso é bom. Isso é uma habilidade dada por Deus para eles. Essa habilidade que questiona, que quer crescer, que quer buscar, caminhar por si mesmo. Seu adolescente deve aprender a caminhar por si mesmo. Isso é da vontade de Deus. Isso foi um instinto colocado por Deus dentro dele. A gente tem que aprender a moldar e aparar e a podar isso. Não simplesmente cortar e reprimir. E se ensinar eles a lidarem com essas coisas. Outra coisa, não importa se os pais são legais, chatos, ricos ou pobres, educados ou grossos, ou se são convertidos ou não, são os pais adolescentes. Ensine seus adolescentes. Seus pais foram escolhidos por Deus. Ou talvez se ele não vive com seu pai ou sua mãe, os seus guardiões foram escolhidos por Deus. Mais pra frente a gente vai conversar a respeito sobre adoção e sobre outros modelos de família, mas quem cuida de você hoje foi escolhido a dedo por Deus. Quem cuida do seu adolescente hoje foi escolhido por Deus e é chamado por Deus, é convocado por Deus a guardar, guiar, orientar, educar, ensinar nos caminhos do Senhor. Ensinar nos caminhos do Senhor. Você ensina alguém a andar num caminho caminhando com Ele. Ora, que geração é essa que muitas vezes nossos adolescentes são ensinadas a simplesmente a aprenderem as coisas sozinhos, sem ter orientação, sem ter um guia? Você, professor, você, professora, provavelmente já deparou com uma variedade de situações onde seus adolescentes não simplesmente, ao serem pressionados a tomar decisões, eles não sabem o que fazer. Isso muitas vezes é por falta de que, por esse fato de, muitas vezes honra é ensinada como obediência cega, e são coisas diferentes. Honra é respeito, honra é amor, honra é cuidado. Quem respeita, quem cuida, quem ama, obedece. A obediência é uma consequência, não é a ação em si. Entende o ponto que eu estou tentando chegar? É claro que os adolescentes devem obedecer os pais e as mães, mas a obediência não é o final em si. A obediência não é o meio, a obediência é o fim. Ele deve fazer isso através de amando, respeitando. É isso que Deus nos chama a fazer. E aqui a gente já vai chegando para o segundo tópico. O modelo de família da criação. A família começa com um pai e uma mãe. E a lição ela vai explicando a respeito, por exemplo, um homem se casa com uma mulher e tem filhos. E eles, quando crescerem, também se unirão com os filhos de outras famílias e terão seus próprios filhos e assim por diante. É claro que existem exceções à regra. Talvez o seu adolescente viva numa família onde não é seguido esse modelo à risca. Significa que Deus abandonou aquela família? Significa que Deus não gosta daquela família? Significa que Deus não ama aquela família? Não, Deus ama aquela família. Talvez eles não estão plenamente de acordo com a vontade de Deus, mas aquela família, aquelas pessoas são amadas por Deus. Mas por que isso acontece? Nós precisamos saber que, apesar do modelo criado por Deus, esse modelo foi afetado pela queda, pelo pecado. Muitas vezes, eu acho que eu já comentei isso nas aulas, por que nós temos problema no mundo, por que nós temos mal no mundo, é por causa do pecado. E na família não é diferente. Será que os ataques que a família tem sofrido, que muitas vezes a gente ouve falar que a família tem sido atacada como nunca antes, será que os ataques que a família tem sofrido são simplesmente ideologias que estão tentando mudar o modelo familiar, ou será que é pecado? Pecado entrando dentro de famílias, pecado buscando entrar no relacionamento entre pai e mãe, entre pai e filhos, mãe e filha. É pecado. Muitos dos problemas atuais são gerados pelo pecado. E qual é o modelo bíblico? Será que o modelo bíblico é simplesmente uma família que tem pai, mãe e filhos? Será que podem existir famílias que seguem esse modelo, mas que não estão debaixo da vontade de Deus? Ora, eu acredito que sim. Existem, infelizmente, muitas famílias que, apesar de nós termos pai, mãe e filhos, já estão muito distantes do padrão de Deus, da vontade de Deus para nossas vidas.
pai e mãe que já não tem mais um amor um pelo outro, um amor compassivo, sacrificial. Essa é a ordem de Deus, esse é o modelo de Deus para a família. Não é simplesmente quem está na família, mas também o que fazem um pelos outros. Um amor que se sacrifica, que se entrega pelo outro. Um pai que se entrega pela mãe e pelos filhos. Uma mãe que se dedica excelente no cuidado da casa, dos filhos, também no seu trabalho, também naquilo que ela faz, nos outros, no cuidado da comunidade. Existem muitas famílias hoje que, apesar de estarem as pessoas certas lá dentro, não existe mais o amor ordenado por Deus, o amor que Deus colocou à disposição de nós, para nossas famílias. E eu queria conversar com você, professor. Cuidado para não constranger seus alunos nesse momento. Talvez você tenha, você tem que ter muito cuidado para não constranger seus alunos neste momento. Talvez o seu aluno não viva num modelo de família ideal. Talvez o seu adolescente ele vive com o pai e a mãe dele. Mas o pai e a mãe estão passando por momentos de dificuldade, então estão passando por momentos difíceis. Mesmo as famílias dentro do modelo enfrentam dificuldades, enfrentam momentos ruins. Quais são as dificuldades que os adolescentes têm passado? Você conhece? Você é professor, você é professora? Você tem conversado com os adolescentes? Seu adolescente confia em você para conversar a respeito dessas situações todas que têm acontecido? Queira Deus que sim, porque talvez se eles não puderem buscar com você líder, você professor, eles vão buscar com outras pessoas, talvez fora da igreja, e aí queira Deus o conselho que eles vão receber. Então converse. O modelo criado por Deus não é simplesmente pai, mãe e filhos em qualquer situação. Claro, é o ideal, queira Deus que aconteça em todas as famílias, mas pai e mãe e filhos que amam uns aos outros, têm um amor sacrificial, disposto a se sacrificar a própria vontade pelo bem do outro. Não talvez um pai que tenta simplesmente satisfazer-se às custas da mãe, ou uma mãe que não liga para os filhos, mas só busca a própria vontade. Essas situações também estão longe do padrão de Deus. E aqui nós vamos para o segundo tópico, respeitando os pais tanto casados quanto separados. Ou eu botei de lado outras situações também. Talvez o seu adolescente ele viva numa família que não seja esse modelo da criação, pai, mãe e filhos, talvez pais divorciados, talvez criado só pelo pai e pela mãe, não sei por que situação pode ter acontecido, talvez um pai ou uma mãe que abandonou o filho, talvez já falecido, talvez que trabalha longe. Eu tive uma adolescente alguns anos atrás, que os pais dela eram casados, mas o pai dela trabalhava em São Paulo, eu sou de Blumenau, ou no Rio de Janeiro, então eles não moravam na mesma cidade. O pai dela normalmente vinha 1 ou 2 vezes ao mês visitar a família e passava o resto do tempo distante. Quantas famílias têm passado por isso? E como faz para os seus adolescentes aprenderem a amar também esses diferentes modelos que talvez eles vivem? Seus adolescentes precisam aprender a reconhecer os sacrifícios e esforços que seus pais fazem. Talvez eles não sabem demonstrar os sentimentos, talvez são pais que tiveram muitos problemas com os pais deles, muitas dificuldades com os pais deles. Meus pais, minhas mães tiveram um relacionamento totalmente diferente com o que eu tenho hoje com eles. Talvez os pais deles eram distantes dos próprios pais e mães. Então, converse com os adolescentes. Muitas vezes essas dificuldades que surgem dentro de casa não são de hoje, não são de coisas recentes. Elas já vêm de todo um processo, todo um emaranhado de situações que vão correndo ao longo da história e levam para o presente. Constroem aquilo que acontece hoje. Então, converse com os adolescentes. Como foi a vida dos pais deles com os avós dos seus adolescentes? Será que seus pais eles viveram com pai e mãe? Será que eles foram criados por outras pessoas? É interessante, é importante que seus adolescentes procurem entender a perspectiva também dos pais deles. Parar de muitas vezes pensar, os adolescentes pensam que os pais deles tiveram tudo perfeito na vida e agora eles são muito ruins com os adolescentes. Não, talvez esses adolescentes, os pais deles não são perfeitos hoje, mas passaram por situações muito piores na vez deles. Ou talvez não, tiveram realmente uma vida melhor e hoje não são pais e mães que honram a Deus na criação da sua família. Então, converse com eles. Pais separados é um problema que infelizmente acontece ainda, às vezes até dentro das igrejas, mas é um problema que
é causado pelo pecado e é um problema de relacionamento entre pais e mães. Não significa que eles não amam um filho ou filha. Talvez o adolescente passou quando criança, por isso talvez tenha ali um trauma instalado. Você vai ter que saber aconselhar, acompanhar, talvez até encaminhar para alguma ajuda profissional, se necessário. Não tenha medo disso. E aqui nós já vamos para o terceiro tópico, respeitando aos pais adotivos. O texto da lição eu achei bem completo a respeito do que ele se propõe, então eu queria falar um pouco além. Eu queria falar a respeito da nossa adoção por Deus. Nós fomos adotados por Deus, nós fomos feitos seus filhos. Todo aquele que, querendo o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, todo aquele que pertence a Deus é adotado por Deus como filho amado. Talvez o seu adolescente não viva com o pai e com a mãe, talvez ele só viva com ou o pai ou a mãe, talvez o pai já faleceu, talvez ele nunca conheceu, talvez ele vive com os avós. E é uma palavra de conforto para os adolescentes. Qualquer deficiência que pai ou mãe tenham, qualquer dificuldade que eles passem, qualquer vazio que eles deixem na vida do seu adolescente, talvez eles convivam com o seu adolescente, mas tem problemas. Toda essa situação, todos esses vazios, todas essas deficiências, necessidades podem ser supridas pelo nosso Pai Celestial. Nossa família humana pode falhar, nossa família humana pode nos abandonar, nossa família humana pode nos deixar talvez um dia, mas o nosso Pai Celestial nunca há de nos deixar e Ele pode suprir toda a necessidade. O seu adolescente que nunca conheceu pai, nunca conheceu mãe, ele tem um pai que o ama profundamente em nosso Deus. O ama profundamente, que entregou o seu filho, derramou precioso sangue por ele. Toda a deficiência, toda a falta de amor que um filho possa ter é suprida também pelo amor que Deus tem por nós. E quando nós somos adotados por Deus, nós nos tornamos parecidos com Ele. A Bíblia fala que isso. Nós somos feitos novos, nós somos novas criaturas e Deus quer nos tornar mais parecidos com Ele e Ele quer ter um relacionamento pleno, puro e perfeito conosco. Glória a Deus. E aqui nós já vamos encerrando a lição. Quando os seus adolescentes chegarem a uma idade mais avançada, os pais deles também vão estar nessa situação, os pais deles vão precisar ser cuidados, talvez até ensinados, respeitados e honrados da mesma forma que hoje, mas nas ações, na prática, vão ser diferentes. O mesmo respeito e obediência e o amor, aliás, o mesmo amor e respeito que eles tinham com adolescentes, que hoje se revela na forma de obediência, vai se transformar num amor e num respeito que no futuro pode se revelar na forma de atos de bondade, de cuidado e de graça. Que Deus abençoe você e sua classe. É sempre uma alegria estar tratando desses temas sobre família, sobre a família de Deus. Fale sobre a família de Deus. Talvez seu adolescente não tem pai nem mãe, mas graças a Deus nós temos irmãos e irmãs em Cristo. Irmão e irmã, como seu irmão e irmã em casa, se você tem. Deus nos fez irmãos e irmãs em Cristo porque nós somos todos filhos do mesmo Deus, todos nós somos adotados pelo mesmo Deus, todos nós somos filhos amados. Veja só, tantas necessidades, tantas conquistas, tantos vazios que Deus só supre em nossas vidas através do seu amor, da sua família, na fé, da igreja, através dele como nosso Pai Celestial. Que Deus abençoe você e sua classe, que Deus abençoe você e sua família. Talvez você é solteiro, como eu, talvez você é casado, tem filhos, não tem filhos, talvez seus adolescentes, seus filhos são seus alunos. Que Deus os abençoe todos os dias, que Deus abençoe sua família, que sua família possa ser um modelo para os seus adolescentes. Talvez o seu adolescente não tenha um modelo de família cristã em casa. Você pode ser esse modelo, alguém da sua igreja pode ser esse modelo, que seja dentro da igreja o modelo de família que eles têm. Que Deus abençoe você essa classe. Se você gostou dessa aula, clique ali no botãozinho de curtir. Se você tiver interesse, se inscreva no canal da nossa igreja, assim você tem acesso às gravações das pregações aqui do Templo Sede e videoaulas das outras classes que nós temos disponível. Se você tiver dúvidas, pode colocar nos comentários, tanto dessa videoaula quanto do site da Escola Bíblica. Lá também tem o contato para você me mandar um e-mail. A gente sempre busca estar guiando e orientando. Que Deus abençoe vocês e até uma próxima aula.